Fala pessoal, estamos começando mais um episódio do RNP em Rede, nosso espaço de diálogo sobre educação, pesquisa, tecnologia e inovação. Eu sou Lázaro Mendes, analista de comunicação e marketing da RNP, e hoje nós vamos falar sobre carreira, desafios e futuro na área de cibersegurança, por meio da história de quem está construindo esse futuro agora. Para conversar com a gente sobre isso, estamos aqui com 3 das 5 residentes que foram premiadas por seu incrível desempenho na residência tecnológica do programa Hackers do Bem. Eu gostaria que vocês se apresentassem, Vanessa, Caroline e Ana Laís, começando por você, Vanessa. Tá bom. Então, meu nome é Vanessa Araújo, eu sou jurista, trabalho também com governança, risco e conformidade. Venho da área de privacidade e proteção de dados, que eu comecei lá em 2018 a estudar, tá? Eu sou do Rio de Janeiro e eu acho que é isso que eu tenho para falar sobre mim. Perfeito. Caroline? Olá, gente, eu sou a Caroline, podem chamar de Carol. Eu sou andreense, de Santo André, São Paulo. E hoje eu estou analista de segurança da informação, atuo ali com defesa cibernética, resposta a incidentes, seja para incidentes cibernéticos ou incidentes de proteção de dados. E acho que é isso. Perfeito. Meu nome é Ana Laís, eu sou do Cariri do Ceará e eu sou atualmente desenvolvedora, sou formada em ciência da computação e minha especialização é em DevSecOps. Perfeito. Vários lugares diferentes e várias carreiras diferentes aqui. É verdade. Muito legal. Então, para começar, eu queria voltar um pouco no tempo, né, e perguntar para vocês o que despertou esse interesse dentro do universo de cibersegurança, né? É uma paixão mais antiga ou é algo mais recente? Pode começar por você, Vanessa. Então, no meu caso é o seguinte, quando eu comecei a atuar com LGPD, eu percebi que existia ali uma necessidade de você ir além da legislação, né? Porque a LGPD, ela te traz um fluxo enorme, é tipo um guia do que você precisa para adequar uma empresa ali na área de segurança da informação, que são as possibilidades técnicas de você manter os dados seguros, e na área de cibersegurança também, porque a gente fala muito aí sobre incidentes e tal, então a gente precisa estar antenado nesse esquema de cibersegurança. E aí, com isso tudo, eu fui rompendo ali as barreiras do techniquez, do juridiquez, e fui em busca dessas informações. E aí eu fui estudar as ISOs de segurança da informação, de sistemas de gestão de segurança da informação, daí eu parti para análise de risco, parti também ali para ISO de governança, de conformidade também, e fui adentro, gente. Foi só crescendo a minha necessidade de saber cada vez mais até chegar na cibersegurança, né? Quando você fala de segurança da informação, já existe um elo ali com a cibersegurança. Você tem que ir ali buscar um aprofundamento, né? Que é uma área mais dinâmica de percepção de ataque, de defesa, e aí eu fui também em busca disso. Dentro do projeto do Hackers do Bem, eu vi essa oportunidade, né, de alcançar o nível de cibersegurança numa forma, assim, prática, entendeu? E é isso. Legal. No meu caso, eu diria que a pandemia foi um divisor, né, de águas, assim, para me iniciar na cibersegurança. Eu atuava com ciência, tecnologia e matemática, fazendo pesquisa em educação matemática, e aí com a pandemia eu queria trabalhar com tecnologia, porque eu tinha visto o salto que deu durante ali, os 2 anos que ficamos em lockdown. Então eu já estava fazendo engenharia, eu conheci um professor, ele era de automação industrial e ele trabalhava com segurança para os ambientes industriais. Ele trouxe alguns exemplos de trabalhos que ele tinha feito e eu quis conhecer mais ali da parte da engenharia. E aí eu comecei a buscar por vagas de estágio, né, para finalização do curso. Encontrei uma vaga na parte de cibersegurança e até foi muito inspirador, assim, quando eu decidi de fato buscar a cibersegurança, porque eu participava de uma mentoria de mulheres e a primeira palestra que teve era uma especialista em cibersegurança.
E aí eu falei, ela apresentou a área de uma tal maneira que eu queria ser desafiada com os desafios do setor, que era a questão dos ataques cibernéticos, tinha a questão dos processos, que era tudo novo, né? Principalmente num cenário pós-pandemia, que estava pós-caótico ali. Então foi assim que em 2022 eu comecei a atuar na área, consegui a vaga de estágio, e aí o Hackers do Bem, ele entra justamente com a parte de conhecimento, porque mostrava que a gente teria etapas de básico, de nivelamento, teria as próximas etapas. Então eu falei, então eles vão começar desde a primeira etapa ali do que tem para se conhecer sobre cibersegurança, e vai ter essa evolução. E para quem estava fazendo, entre aspas, ali uma transição de carreira, era o ideal, era o que eu estava procurando. Sim, perfeito. Então, inicialmente na faculdade eu tinha assim um leque do que eu poderia fazer, e eu tinha muita dificuldade porque eu queria abraçar tudo. Mas eu comecei gostando na área de dados, ciência de dados, que antigamente na minha faculdade você poderia seguir trilhas, e uma delas era de dados. Hoje em dia não existe mais, mas tinha essas trilhas. E aí, estudando em uma iniciação científica, eu pude participar de um projeto que tinha a ver com dados, mas também tinha a ver com segurança, que era a análise de acessos à universidade. E aí eu me vi obrigada a estudar mais sobre segurança, porque não tinha como eu tratar dos dados sem ter aquele entendimento. E foi aí que eu comecei a gostar dessa área de segurança. A partir daí eu comecei a conversar com uns amigos meus que já são da área, já trabalhavam, e um amigo meu sugeriu o Hackers do Bem. Disse, tem um projeto aí legal do governo que vai começar agora. E eu até então não conhecia, né, porque eu fui da primeira turma, e eu me inscrevi assim, sem pretensão, né, vamos ver o que é. Mas aí, a partir do momento que eu comecei a fazer, já foi despertando, né, e também como mudei da área de ciência de dados para desenvolvimento, né, que era o que eu pratiquei mais durante a universidade, eu vi uma coisa ali se juntando com a outra, e eu vi que era bastante importante, a segurança na área de desenvolvimento. E a partir daí eu só comecei a me especializar, tanto que hoje em dia eu estou terminando de uma pós, também sistema de segurança da informação. Perfeito. E é interessante porque a área de cibersegurança tem crescido mais nos últimos anos, né? Você falou que em 2022 veio à tona isso, e muito por conta de uma demanda no mercado também, né? Então, partindo um pouco para a residência tecnológica, né, são 6 meses de imersão, né, pela qual vocês passaram. E para quem está ouvindo a gente agora e sonha em entrar na área, queria que vocês contassem um pouco de como era o dia a dia de vocês dentro da residência, né? Qual foi a sensação de sair da teoria e encarar os desafios de fato na prática, né? Começa você, Carolina, por favor. O dia a dia era mandando e-mail, muito e-mail, marcando muita conversa com os POPs, né, eu sou residente do programa de resposta a incidente forense, então eu tinha um projeto para implementar no ponto de presença, e eu acho que a parte da residência a gente era muito independente e autônomo para definir as etapas de como a gente vai executar. Tinha um roteiro de qual que seria o resultado esperado, mas como que a gente vai fazer isso? E aí eu precisava alinhar com o meu mentor quais eram as expectativas, porque ele que estaria me avaliando, precisava falar com o POP para entender qual que era a infraestrutura do POP, o que eles estavam buscando, o que era possível fazer, porque existe uma série de limitações, né? A gente, como residente, eu trabalhei no ponto de presença do Acre, eu estando em São Paulo, então o que é o ideal para ser trabalhado, né, à distância e no período de 6 meses, e basicamente no dia a dia era isso, testes de instalação, comunicação, porque às vezes a implementação apresenta falhas, e aí nessas falhas você pode investigar o problema, e aí o problema ou você resolve ou você volta algumas etapas, e às vezes era dolorido voltar às etapas que você tinha que desinstalar tudo, instalar de novo, e aí a segunda instalação já não era tão boa quanto a primeira, e aí trabalhando essas dificuldades era basicamente o dia a dia ali. Vai cumprindo as etapas, identifica os problemas, já resolve na hora, porque se deixar para o final não
não vai dar certo. Entendi. Assim, no meu caso, partindo dos cursos, né? Foi assim, o curso eu passei basicamente o tempo todo, isso aqui eu já sei, porque como eu já tinha feito o bacharelado, né, em ciência da computação, eu já tive cadeiras que eu já tinha visto aquilo ali, né, anteriormente, então pra mim parecia muito café com leite. Só que quando chegou da especialização pra residência, já pesou mais, porque apesar de já ter alguns conceitos que eu já tinha visto, já tinha prática, eu tive que avançar mais, então assim, teve muita coisa nova, teve muita coisa assim que eu tive que correr atrás para entender, porque a gente teve o apoio da coordenação, teve o apoio dos mentores, mas como ela disse, a gente tem que ir atrás, a gente é bem independente, então assim, realmente foi uma residência, foi um projeto que a gente tava ali correndo atrás de aprender e assim, no dia a dia era você. Às vezes ou outra tinha reunião com o mentor e aí a gente organizava como é que ia ser o plano, o que a gente precisava entregar, mas era aí cada um resolvendo. Na minha residência, no caso, DevSecOps, a gente teve muito de compartilhar entre os residentes em si, porque era um projeto que era para ser feito entre residentes em si, então assim, teve muita dificuldade, gente que nunca mexeu, então um ajudando o outro foi o que fez a residência assim funcionar na nossa especialização. Legal, muito bom. E você, Vanessa? Então, assim, pra mim funcionou da seguinte forma: antes da residência começar, a gente já tinha ali um plano de trabalho do projeto que a gente ia desenvolver junto ao POP, e aí eu já fui buscar as informações, porque o projeto que eu tinha para desenvolver ainda, eu não tinha aprofundamento naquele tipo de ISO e de continuidade de negócios, ainda era uma coisa meio fora do meu escopo, assim, eu sabia o que era, mas eu não tinha aprofundamento, então eu fui buscar uma especialização em sistemas de gestão de continuidade de negócios, né? E fiz ali um curso para Lead Implementer e também fiz um curso sobre a ISO da BIA, que é a 22317. Com isso, você puxa uma ISO, você vem puxando várias outras. Contudo, seguindo ali para o projeto mesmo em si, você começa ali com as reuniões, né, com o mentor, com o pessoal do meu time de GRC, mas assim, eram algumas pessoas que desenvolviam o mesmo projeto e outras não, dentro do time. E com os POPs, né, na verdade com o meu POP, que foi o POP Alagoas, né, a gente pediu ali uma primeira reunião, fez uma reunião de apresentação, uma kick-off do projeto, mostrou ali os slides, qual era o meu objetivo, tá apresentando para eles o que eu ia precisar de colaboração deles. Depois eu entrei com o mapeamento, né, da análise de impacto nos negócios. Eu desenvolvi ali um framework chamado BIA Model Canvas, em que eu trabalhei a metodologia Canvas em 9 blocos, pensando ali os elementos chaves para uma análise de impacto dos negócios dentro das organizações. Então ficou um método visual bem colaborativo ali, né, que pode ser integrado a todas as áreas da empresa e pode ficar inclusive para a empresa conseguir mapear futuramente seus novos processos. E contudo, a gente fazia ali as reuniões, eu fiz a apresentação, eles ficaram maravilhados, rodamos ao vivo, porque era muito bacana esse framework que você vai puxando ali os post-its e vai fazendo as perguntas e vai preenchendo dentro de cada bloco. E depois, assim, como eu tinha que respeitar ali a rotina do POP, é um POP muito dinâmico, a gente foi ali estruturando em questionários de mapeamento, né? Então eu levei o BIA Model Canvas para os questionários e eu enviava os questionários para continuar mapeando os processos e as atividades. Então a gente sempre tinha as trocas de e-mails, muitas trocas, tinha as reuniões de alinhamento com o mentor, né? E sempre ali um novo plano de ação, porque dentro de um projeto, a cada etapa que você vai cumprindo do projeto gera um novo plano de ação. Então era basicamente isso, rodava um mapeamento, fazia ali uma validação e depois rodava ali um outro plano de ação para dar continuidade àquilo que até onde você tinha que chegar. Entendi. E às vezes tinha que fazer de novo. De novo, exatamente. Legal. E aí, a gente sabe que a área de tecnologia, né, especialmente cibersegurança, ainda é majoritariamente dominada por homens. Né? E eu queria ouvir vocês, como foi essa jornada para vocês sendo mulher, né? Vocês encontraram algum desafio por isso ou pelo contrário, né? Encontraram uma rede de apoio que fez uma diferença nesse caso? Vamos começar por você. Essa questão de ser mulher na área de tecnologia, para mim começou, já observei assim, bem no começo da faculdade. Inicialmente eu e uma amiga, a gente teve
a iniciativa de criar um projeto que era para ajudar as meninas que estavam entrando na universidade, porque eram umas 4 ou 5 meninas, né? Inclusive, eu fui uma das primeiras meninas a se formar no meu curso. E era sempre isso, né? Era observando. E na residência não foi diferente. Sempre teve muito homem, principalmente na minha especialização, que é da DevSecOps. Eu sou a única menina da minha especialização. Mas, assim, a residência foi muito boa, porque a gente teve pessoas que eu não senti diferença de tratamento. Uma das pessoas que eu gosto bastante, todo mundo gosta, é a Cris, porque eu me senti muito acolhida com o pessoal da residência, de toda a organização, principalmente com ela. Eu também conheci o Christian no CTF para as meninas, e no CTF para as meninas eu também conheci 2 meninas que estão na residência, são residentes. E assim, foi bem gostoso. Também não senti diferença em relação aos meus colegas de especialização. Eu era uma única menina, foi tipo tudo muito de igual para igual. Eu acredito, pelo fato do próprio curso fazer essa inclusão, fez com que se tornasse uma coisa bem leve de se levar. Eu acho bastante importante que nós, como meninas, passe isso para que as outras que tenham vontade se sintam confortáveis de fazer. Porque eu pensava muito nisso quando eu pensei em entrar para a tecnologia, né? Porque lá em casa sempre teve isso. Isso é coisa de mulher, coisa de homem. E aí eu sempre, por que eu não posso? Mas eu sempre fui muito ousada, e aí eu acredito que é só uma oportunidade. Você ter essa oportunidade, como algumas meninas que participaram das turmas que eram dedicadas apenas para as meninas, né? Você ter essa oportunidade já abre assim um leque, né? Para várias outras meninas. Com certeza. Vanessa. Assim, gente, eu me perdi. Da questão do mercado. Da questão do mercado, então, que eu acho que homens e mulheres. Todas as mulheres, elas têm que se desafiar, né? A área de tecnologia, ela é desafiadora, assim como qualquer área, mas eu acho que a tecnologia é mais justamente por essa predominância masculina. Sim. E é importante, né, que as pessoas vejam que nós conseguimos chegar até aqui, que somos pioneiras na área, assim, no sentido de que nós fomos ali desbravando dentro do projeto e fomos consideradas as melhores como destaque, terminando como destaque, e que é sempre bom a gente buscar conhecimento, se desafiar, sabe, correr atrás de multidisciplinaridade. Tudo bem que tem as especializações, mas acho que a mulher tem muito isso, né, esse dinamismo do saber várias coisas, de conseguir atuar em várias frentes, e isso é muito bacana. Eu acho que dentro dessa especialidade de cibersegurança a gente vê ali várias vertentes, né? Sim. Dentro da ofensiva, dentro da defesa e tal, e eu acho que é mais desafiador disso, né? Você se encontrar, se desafiar e se dispor a ir em frente dentro dessa jornada que é a cibersegurança. Perfeito. Acho que até puxando um pouquinho, né, o gancho das meninas, eu diria até que não somente em cibersegurança. Eu acho que em cibersegurança é mais a predominância de homens, mas olhando para todas as áreas de STEM, né, que é ciência, tecnologia, engenharia e matemática, todos esses campos, a maioria é do sexo masculino. Sim. E acho que programas, como você mencionou, tanto das universidades, o próprio programa do Hackers do Bem fez algumas ações, seja os CTFs, seja as turmas afirmativas para mulheres, para criar um ambiente mais aconchegante para as meninas continuarem no programa e se sentirem motivadas. E eu acho que, pegando ainda mais agora o gancho da Vanessa, é justamente isso, é não ter medo. Você pode falhar, não tem problema falhar, mas você precisa tentar, você precisa pegar a oportunidade. Então, eu diria que é mais isso. A gente só vai conseguir criar ali os 50% se as meninas começarem a tentar. Sim. E aí, elas tentando, vão se abrindo oportunidades e vão inspirando outras meninas também a continuarem nessa jornada da cibersegurança. E agora, olhando um pouco para o futuro, quais são os sonhos ou os próximos passos que vocês identificam para a carreira de vocês? Vanessa?
Assim, eu já atuo dentro de consultoria, então eu trago ali o GRC para dentro do meu escopo de trabalho e vejo isso como uma longa fonte de atuação, sabe? Até dentro da área de cibersegurança, que eu tenho uma paixão pela cibersegurança, apesar de não ser cybersecurity, assim, eu tenho essa paixão, tô sempre ali em busca, participo de mentoria, de CTF e isso. Ana? No meu caso, como eu sou desenvolvedora, né, eu passei a ter outros olhos em relação ao desenvolvimento. Hoje em dia eu busco fazer o meu desenvolvimento de uma forma mais segura e como eu sou da especialização da DevSecOps, eu tenho aplicado mais a questão de ter pipeline, de fazer teste, de ter análise de código e assim, o que eu penso para o futuro é realmente continuar na minha área de desenvolvimento, porque eu gosto bastante. E eu quero me especializar mais ainda na área de segurança, porque além de ser uma área que como a Vanessa disse, é uma área assim, bem interessante, eu gosto bastante. É uma área que contribui bastante para a área de desenvolvimento. Então, os planos são continuar seguindo os meus estudos e desenvolvendo minha carreira na área de desenvolvimento e segurança. Da minha parte, hoje eu atuo, né, com resposta a incidente já. Gostaria de talvez ter ali uns desafios da parte de forense, mas não, são assim, talvez futuros desafios, né? Uma parte que eu quero tentar me especializar, como eu estou na resposta a incidente, não somente atuar para TI, mas para TO, que é tecnologia operacional, então é mais indústria, então eu queria ter um pouco mais de contato com essa área e como eu venho antes, né, da área da pesquisa, da área da educação matemática, eu quero tentar ali um desafio de tentar um doutorado nessa nova área da cibersegurança, seja focado em resposta a incidente ou talvez inteligência de ameaças, mas perseguir ali as oportunidades de estudo para tentar um doutorado. Legal, muito bom ver que a residência, né, e a área de atuação de vocês dentro do programa serviu para trazer, né, isso para o futuro, para a perspectiva de trabalho para o futuro de vocês. Muito interessante. Então a gente segue aqui para o final, né, da entrevista. Do nosso bate-papo. E aí, para fechar, eu queria que a gente falasse um pouquinho, especialmente para o público que está nos ouvindo agora, que tem talvez mulheres e meninas nos escutando, que estejam querendo então entrar para a área de tecnologia, né? Ou talvez para a área de cibersegurança. Que mensagem vocês deixariam para essas pessoas que estão interessadas na área, mas não têm certeza ainda se é uma área que eles realmente deveriam escolher ou não, né? Pode começar por você, Caroline. Eu vou voltar naquela questão da tentativa. Você precisa tentar se inscrever, mesmo que não passe. E eu acho que para buscar o conforto, uma confiança maior, existem comunidades, existe a questão do networking, seja através do LinkedIn ou através de eventos. Você encontrar as pessoas certas que vão acreditar no seu sonho ou que pelo menos vão te mostrar a porta, uma janela por onde você pode estar entrando dentro do setor. Acho que essa questão da comunidade, uma rede de apoio é essencial ali para você se aventurar nessa área. Perfeito. Ana? Como ela falou, é isso mesmo, é você procurar buscar pessoas que já estejam na área, de preferência mulheres que sejam referência na área. Tem uma galera aí que é bem acessível, por exemplo, no CTF que a gente participou, teve algumas palestrantes que eu adicionei todas no LinkedIn e elas foram totalmente acessíveis, disseram que se a gente quisesse a gente podia ir atrás, tirar dúvidas com elas. Isso aí foi bastante importante, eu me senti muito inspirada. E é isso, é não desistir, porque assim, mesmo que você tenha aquela dúvida, se você tem a vontade, tente, porque não custa tentar. Eu fiz engenharia há muito tempo, não gostava, e aí eu me encontrei na área de TI. Então assim, nunca é tarde para você tentar. Tem muita gente que hoje em dia que está migrando já com mais de 60 anos de carreira e não custa. Se você tem a oportunidade, se você tem, por exemplo, como o Hacker do Bem, que é um programa gratuito. Então, se você tem essa oportunidade, tente e se esforce. Eu já pensei várias vezes em desistir.
Meu esposo sempre escuta, diz, eu não aguento mais não, vou desistir, não aguento mais. Mas aí depois, quando dá tudo certo, é aquela felicidade. Então, assim, é árduo, às vezes você realmente não quer mais ir, mas se realmente for uma coisa que você fizer e você for gostando, você continua. Perfeito. Não pode desistir. Eu acho que as meninas já disseram tudo, mas basicamente isso. Fecha aí pra gente, Vanessa. Você ir em busca daquilo que te faz bem, te faz feliz. Eu acho que trabalhar na área de tecnologia, tendo vocação ou não, acho que em algum momento você se encontra ali dentro da área de tecnologia e da cibersegurança. Porque eu acho que tudo que é desafio, acho que move um pouco o ser humano, né? E nós mulheres somos movidas por desafios diários. E é isso, é persistir, estudar, ir em busca de novas áreas de estudo, como as meninas disseram, por pesquisar ali por pessoas que estão atuando na área, que são acessíveis, né, por cursos. A gente vê hoje em dia, né, no mercado, tipo assim, pessoal disponibilizando bastante curso, né, para o pessoal que está começando. E o próprio Hackers do Bem, né, tem as ondas aí, tem as novas ondas e tentar mesmo ir em busca, se desafiar, meter as caras, estudar, porque vai dar bom. Perfeito, meninas. Muito obrigado pela participação de vocês, tá? Mais uma vez, parabéns pela premiação que vocês ganharam, tá? E obrigado você também que nos acompanhou nesse episódio. Lembrando que nesse momento, os cursos de nivelamento e básico do Hackers do Bem estão com as inscrições abertas. Então, se você tem interesse pela área, se inscreva e siga a jornada que essas 3 grandes mulheres aqui seguiram para conseguir estar no mercado hoje, né? E para ver mais conversas como essa, inscreva-se no canal da RNP no YouTube e ative o sininho para não perder nada e ficar por dentro do que a gente conversa dentro desse universo. Até logo e tchau, tchau.